Já imaginou ter o mundo aos seus pés? Dinheiro para comprar o que quiser, fama que ecoa em cada esquina e uma mansão tão grandiosa que parece um castelo dos tempos modernos. Agora, imagine tudo isso desmoronar. Não por um terremoto ou uma enchente, mas pelo peso das escolhas, das dívidas ou de segredos que ninguém quer desenterrar. No Brasil, terra de sonhos grandes e reviravoltas maiores ainda, existem casas que já foram o símbolo do sucesso, palácios onde celebridades viveram seus dias de glória. Só que hoje, essas mesmas mansões estão largadas, apodrecendo, algumas até carregando histórias que dão arrepios. Bem-vindo a Mansões Abandonadas das Estrelas Brasileiras. Neste vídeo, você vai conhecer os endereços que já valeram milhões, que já foram palco de festas inesquecíveis e momentos históricos, mas que agora são ruínas silenciosas, ou nem tão silenciosas assim. De cantoras que encantaram o país a bilionários que perderam tudo, de galãs da TV a lendas do humor, essas propriedades contam mais que a história dos seus donos. Elas mostram como o luxo pode virar pó de uma hora para outra, e fica até o final. Porque a última mansão dessa lista não é só um imóvel abandonado, é um mistério que atravessou décadas e que até hoje ninguém explica direito. Já deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se você tivesse grana para comprar uma dessas casas, encarava a reforma ou corria do peso que elas carregam? Vamos te levar numa viagem por um Brasil que pouca gente vê. O lado sombrio da fama, da riqueza e do abandono. A primeira parada tá logo ali, e ela vem com o som do samba que silenciou. Preparado? Então bora! Se tem uma coisa que Beth Carvalho sabia fazer, era transformar qualquer lugar num palco de alegria. A madrinha do samba, como ficou conhecida, levou o ritmo do Brasil para cada canto do mundo, e sua casa no Rio de Janeiro era o reflexo disso. Localizada no bairro do Joá, uma área chique e paradisíaca à beira-mar, a mansão dela era um sonho em forma de concreto. 500 metros quadrados de área construída, um terreno imenso que parecia não ter fim. E, pasme, uma praia privativa, logo ali a poucos passos da porta. Imagina acordar todo dia com o som das ondas, o cheiro de maresia entrando pelas janelas e o sol batendo num jardim que já foi palco de rodas de samba lendárias. Dentro da casa o luxo era discreto, mas marcante. Tinha uma sala ampla onde Beth recebia amigos músicos, com paredes cheias de fotos e discos de ouro que contavam a história de uma carreira imbatível. A piscina, do tamanho de um clube, era o coração das festas. Dizem que nomes como Zeca Pagodinho e Martinho da Vila já mergulharam ali entre um verso e outro. E o quarto da cantora? Um refúgio com vista para o mar, onde ela escrevia letras que virariam hinos. Era o tipo de lugar que respirava vida, música e calor humano. Mas nem tudo que brilha dura para sempre. Nos anos 2000, Beth começou a enfrentar problemas de saúde. Uma doença na coluna, que a deixou com dores constantes e menos energia para cuidar de um lugar tão grande. Em 2012, ela tomou uma decisão difícil. Trocou a mansão por um apartamento menor, mais prático para sua nova realidade. E aí, a casa ficou sozinha. Sem os cuidados diários, o tempo começou a cobrar a conta. O mato invadiu o jardim, cobrindo as pedras onde os amigos dela já dançaram. A piscina, antes cristalina, virou um poço verde, cheia de sujeira e esquecimento. As paredes começaram a descascar, e o telhado, castigado pelas chuvas do rio, deixou marcas de infiltração que ninguém consertou. Quando Beth morreu em 2019, a situação piorou. A família ficou num impasse. O que fazer com um imóvel tão grande, tão cheio de história, mas tão caro para manter? Por anos, a mansão acumulou poeira e silêncio enquanto herdeiros discutiam o destino dela. Os vizinhos do Joá, que já tinham visto o lugar brilhar, agora passavam por ali com um aperto no peito, lembrando dos tempos em que o samba ecoava pelas noites. Mas aí veio uma luz no fim do túnel. Recentemente, a Prefeitura de Maricá, no Rio, comprou a propriedade com um plano ousado: transformar a casa num centro cultural em homenagem à cantora. A ideia é trazer de volta a vida que Beth deixou ali, um espaço para música, para arte, para a memória dela. Ainda assim,
Enquanto a reforma não começa, a mansão segue lá, meio viva, meio esquecida, como uma nota de samba que parou no meio. Será que ela vai voltar a brilhar como antes? Ou será que o abandono já deixou marcas que ninguém apaga? Essa história teve um final mais doce que as próximas, porque agora a gente vai falar de um galã que perdeu tudo, inclusive a casa onde viveu seus dias de ouro. Nos anos 70 e 80, o nome Mário Gomes era sinônimo de charme na televisão brasileira. O galã das novelas, com seu sorriso marcante e papéis em tramas como Dancing Days e Guerra dos Sexos, era o sonho de consumo de uma geração. E como todo astro no auge, ele tinha uma casa à altura da fama. Uma mansão na Joatinga, bairro nobre do Rio de Janeiro, onde o mar e o luxo se encontram. Era um lugar de tirar o fôlego. 600 metros quadrados de área construída, uma vista panorâmica que parecia abraçar o oceano e uma arquitetura cheia de desníveis e espaços amplos, perfeita para um cara que vivia sob os holofotes. Pensa numa casa que misturava estilo e ostentação. A sala principal tinha janelas do chão ao teto, deixando o sol inundar o ambiente e destacar os móveis caros que Mário colecionava. A área externa era um convite para festas. Uma piscina que refletia o céu carioca, um deck de madeira que dava direto para as pedras da Joatinga e um jardim que já foi cenário de churrascos com amigos famosos. Dentro, o quarto dele era quase um estúdio de cinema, com uma cama king size e paredes cheias de fotos dos tempos de glória. Era o tipo de lugar que gritava sucesso, e Mário vivia isso intensamente. Mas aí veio o tombo. A casa, que parecia o lar perfeito, nunca foi totalmente deles. Nos anos 2000, o ator começou a enfrentar problemas financeiros. Trabalhos na TV rarearam e dívidas trabalhistas de processos antigos começaram a se acumular. O imóvel, na verdade, pertencia a um contrato complicado e, em 2011, um empresário arrematou a propriedade num leilão judicial por causa dessas dívidas. Só que Mário não saiu fácil. Ele continuou morando lá, resistindo à ordem de despejo, como se pudesse segurar o passado com as mãos. Foram mais de 10 anos de briga na justiça, enquanto o galã via sua mansão e sua vida desmoronarem aos poucos. Em 2024, o fim chegou. A justiça bateu na porta e Mário foi despejado de vez. Mas o que encontraram lá dentro chocou todo mundo. Uma vistoria técnica revelou um cenário de caos. Lixo acumulado por anos, paredes rachadas, infiltrações que transformaram o luxo em mofo e uma infestação de ratos que tomou conta do lugar. Foram precisos 6 caminhões para tirar o entulho, restos de uma vida que já tinha sido brilhante. A piscina, antes um ponto de orgulho, estava seca e cheia de rachaduras. O deck apodreceu e o jardim virou um matagal selvagem. A casa, que já valeu milhões hoje, é uma ruína que assusta quem passa por perto. O novo dono ainda não decidiu o que fazer com o imóvel. Reformar custaria uma fortuna, e o estado atual afasta qualquer comprador. Enquanto isso, a mansão da Joatinga segue lá, um eco vazio dos tempos em que Mário Gomes reinava na TV. Será que ela volta a ter vida? Ou vai ficar como um lembrete do quanto a fama pode ser cruel? A próxima história é ainda mais pesada. Um bilionário que perdeu um império e deixou um palácio para trás. Se existe alguém que já teve o Brasil na palma da mão, esse alguém é Eike Batista. Nos anos 2000, ele era o rei dos negócios. Um bilionário que prometia transformar o país numa potência mundial com suas empresas de petróleo, mineração e energia. E como todo rei precisa de um castelo, Eike tinha uma mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que parecia mais um resort de cinema. Estamos falando de 16.500 metros quadrados de terreno, um cais particular onde iates de luxo atracavam, um heliponto para chegada triunfal e uma casa principal que misturava extravagância com conforto. Pensa num lugar que impressionava só de olhar. A piscina era gigante, com bordas que se misturavam ao mar, e tinha até uma sauna embutida na água. Sim, você ouviu direito. Uma sauna dentro do mar. O interior era puro luxo. Salas com pé direito altíssimo, móveis assinados por designers internacionais e uma coleção de obras de arte que valia mais que muitas casas juntas.
O jardim era um espetáculo à parte, com palmeiras e fontes que davam um ar de paraíso tropical. Ike recebia amigos poderosos ali, empresários, políticos, celebridades. E o lugar era o símbolo perfeito de um homem que parecia intocável. Mas o trono de Ike ruiu rápido. Em 2013, seu império começou a desmoronar com dívidas bilionárias e promessas que ele não conseguiu cumprir. A justiça entrou em cena, processos se acumularam e o bilionário virou ex-bilionário. A mansão de Angra, que já foi avaliada em dezenas de milhões, foi confiscada pelo governo para pagar parte das dívidas. Colocaram ela num leilão judicial com um valor inicial de 20 milhões de reais, uma pechincha perto do que já valeu. Mas ninguém queria. O lugar ficou anos sem comprador enquanto o tempo fazia o serviço sujo.l. O mato tomou conta do jardim, engolindo as fontes e as palmeiras. A piscina, sem manutenção, virou um poço de água parada e o cais começou a apodrecer com as ondas. Dentro da casa, infiltrações mancharam as paredes e os móveis caros foram retirados ou destruídos pela umidade. Quem passava de barco via um cenário triste, um palácio à beira-mar que perdeu todo o brilho. Depois de várias tentativas, a mansão finalmente foi arrematada, mas até hoje está fechada, esperando uma reforma que pode nunca vir. Ike, que já foi o homem mais rico do Brasil, viu seu sonho virar um peso morto. A mansão de Angra é o retrato perfeito da ascensão e queda, um lugar que já foi o topo do mundo, e agora é só uma lembrança cara demais para manter. Mas se essa história já te chocou, espera até a próxima. Vamos para São Paulo, para uma casa que está caindo, aos pedaços, e que a dona se recusa a abandonar. Agora a gente vai para São Paulo, para o bairro de Higienópolis, um dos endereços mais caros e nobres da cidade. É aqui que fica a mansão de Margarida Bonetti, um imóvel que já valeu milhões e que hoje é um dos casos mais polêmicos do Brasil. Não é só uma casa abandonada, é um cenário de filme de terror que ainda tem alguém vivendo dentro. E essa história vai te deixar com mais perguntas que respostas. A mansão em si é uma relíquia, uma construção antiga, com arquitetura clássica, janelas grandes e uma fachada que já foi imponente. Nos anos 70 e 80, ela era o lar de Margarida e seu marido, um casal que viveu nos Estados Unidos por décadas. Lá, eles tinham uma vida de luxo, até que tudo desandou. Margarida foi acusada de manter uma empregada em condições análogas à escravidão por 20 anos, um crime grave que explodiu na mídia americana. Quando as autoridades foram atrás dela, Margarida fugiu para o Brasil, voltando para essa casa em São Paulo que pertencia à família dela. E aí começou o caos. Ela se trancou na mansão e se recusou a sair. Enquanto os processos rolavam lá fora, o tempo começou a destruir o lugar aqui dentro. A fachada, que já foi branca e elegante, hoje está pichada, cheia de infiltrações e rachaduras. O jardim virou um matagal com mato subindo pelas paredes. As janelas estão quebradas ou lacradas com tábuas e o cheiro de mofo escapa para a rua. Por dentro, dizem que é pior. Entulho espalhado, móveis podres e um clima pesado que ninguém aguenta por muito tempo. Mas Margarida segue lá, reclusa, vivendo num espaço que mais parece uma prisão que um lar. A casa vale cerca de 15 milhões de reais, mas está presa em disputas judiciais. Ninguém pode vender enquanto ela não sai, e ela não sai por nada. A família já tentou de tudo para tirar Margarida dali, mas ela resiste, como se o lugar fosse a última coisa que a conecta ao passado. Em 2022, um podcast famoso jogou luz na história, trazendo detalhes bizarros. Vizinhos dizem que ela aparece nas janelas à noite, olhando o nada, e que gritos já foram ouvidos vindo de dentro. Curiosos passam pelo local para tirar fotos, mas o que encontram é só decadência e silêncio. Ou quase isso. O que torna essa mansão tão única é o contraste. Um bairro de milionários ao redor, e no meio, uma ruína viva, habitada por uma mulher que carrega um passado que ninguém esquece. Será que ela está protegendo a casa, ou a casa está prendendo ela? A próxima história muda o tom. Um ícone da TV, que deixou um palácio vazio por motivos que ninguém entende direito.
Se tem um nome que dispensa apresentações no Brasil, é Silvio Santos. O dono do SBT, o apresentador que marcou gerações, é um símbolo vivo de sucesso. E como todo ícone, ele tinha uma mansão à altura, um palácio no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, que já foi o coração da vida dele e da família. Era uma construção gigantesca, milhares de metros quadrados, com jardins enormes que pareciam parques, uma piscina digna de resort e um salão de festas que já recebeu nomes famosos da TV brasileira. Dentro, o luxo era discreto, mas impressionante. A sala principal tinha espaço para dezenas de convidados, com sofás caros e uma decoração que misturava clássico com moderno. O escritório de Silvio, dizem, era o cérebro da casa, cheio de fotos, troféus e lembranças de uma carreira que mudou a televisão. A área externa era o destaque, árvores bem cuidadas, fontes que davam um ar de serenidade e uma vista que fazia qualquer um se sentir no topo do mundo. Por anos, a mansão foi o lar dele, da esposa Iris e das filhas. Um lugar que respirava história, Mas em 2017, tudo mudou. Silvio se mudou para outro endereço e a mansão ficou vazia. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele quis algo menor, mais prático para a idade avançada. Outros apontam um evento sombrio do passado. Em 2001, Silvio foi sequestrado e mantido refém dentro dessa mesma casa por mais de 7 horas, num caso que parou o Brasil. As câmeras mostraram o apresentador na janela, negociando com a polícia enquanto o país prendia o fôlego. Será que esse trauma fez ele abandonar o lugar? Ele nunca falou sobre isso. O que se sabe é que a mansão está lá, fechada, sem vida. As janelas estão sempre trancadas, o jardim ainda é bem cuidado por fora. Dizem que Silvio paga para manter a aparência, mas não há movimento. Incorporadoras já ofereceram fortunas para transformar o terreno num empreendimento, mas o apresentador nunca aceitou vender. Por quê? É um mistério. Boatos dizem que ele guarda a casa como um troféu do passado ou que simplesmente não quer ver outra história ocupando aquele espaço. Enquanto isso, o Palácio do Morumbi virou um gigante adormecido. Quem passa por lá sente o peso do silêncio, um contraste gritante com o barulho que Silvio sempre levou para as telas. Será que ele volta um dia? Ou será que a mansão vai ficar assim para sempre, esperando um destino que ninguém prevê? A próxima história é de um craque que perdeu tudo, até a casa dos sonhos. Cafu é um nome que o Brasil nunca vai esquecer. Capitão do Penta em 2002, o lateral direito levantou a taça da Copa do Mundo e escreveu seu nome na história do futebol. E como todo campeão, ele tinha uma mansão para chamar de sua, uma propriedade em Alphaville, bairro de luxo em São Paulo, que era o retrato da vitória. Avaliada em 15 milhões de reais, a casa tinha 2.000 metros quadrados de área construída, com suítes enormes, uma piscina que parecia um lago, sauna, academia particular e até uma sala de troféus onde a taça do Penta brilhava como estrela. O lugar era um paraíso. O jardim tinha gramado impecável, perfeito para um craque que viveu no campo. A área externa era feita para festas. Amigos como Ronaldo e Roberto Carlos já passaram por ali, brindando as glórias do futebol. Dentro, o conforto reinava. Uma sala de cinema para a família, quartos decorados com detalhes caros e uma cozinha que qualquer chefe invejaria. Cafu construiu essa mansão como um símbolo do que ele conquistou. Um lar para o homem que saiu da periferia e chegou ao topo do mundo. Mas o topo é escorregadio. Depois de encerrar a carreira, Cafu enfrentou problemas financeiros graves, investimentos que deram errado, dívidas que cresceram como bola de neve. A justiça entrou na jogada e a mansão virou alvo. Foi leiloada para pagar credores que cobravam milhões. O pior, o IPTU atrasado chegou a R$430 mil, um peso que ninguém imaginava para um craque como ele. O imóvel ficou encalhado no mercado por anos, enquanto a decadência tomava conta. A grama secou, a piscina rachou e a área externa virou um cenário de abandono. Quando finalmente foi arrematada, a mansão já tinha perdido o brilho. Ninguém sabe se o novo dono vai reformar, revender ou demolir. Cafu
que já foi sinônimo de vitória, viu seu palácio virar um lembrete de como a vida pode mudar de lado. Será que essa casa volta a ser um lar ou vai ficar como um troféu quebrado? A próxima história é o clímax. Uma lenda que quase perdeu tudo até a memória dela. Dercy Gonçalves não passava despercebida. Com seu humor afiado e sua língua solta, ela virou um ícone do Brasil, uma mulher que ria da vida e fazia o país rir junto. E na pequena Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro, a casa onde ela nasceu carregava essa energia. Não era uma mansão de luxo como as outras da lista. Era simples, de madeira e alvenaria, mas cheia de história. Após a morte dela em 2008, o imóvel virou um museu para preservar o legado da maior humorista do país. O lugar reunia tudo o que Dercy era: fotos dos tempos de teatro, figurinos extravagantes que ela usava para chocar e encantar, objetos pessoais que contavam a história de uma vida sem freios. A ideia era transformar a casa num ponto de celebração, um espaço onde fãs pudessem sentir o eco das gargalhadas dela. Mas o plano desandou rápido. Sem investimento, a prefeitura da cidade deixou o museu à deriva. O telhado começou a vazar, as infiltrações tomaram as paredes e cupins devoraram a estrutura de madeira. O acervo, que deveria ser eterno, ficou coberto de poeira e mofo. Por anos, a casa ficou num limbo. Abria de vez em quando, mas na maior parte do tempo, estava fechada e esquecida. Os moradores de Santa Maria Madalena, que viam Dercy como um orgulho local, reclamavam do descaso. A grama cresceu ao redor, as janelas apodreceram, e o lugar virou um casarão fantasma bem diferente do que a humorista merecia. Quem passava por lá sentia um vazio, como se o espírito de Dercy tivesse sido traído pela negligência. Mas a história não acabou aí. Depois de muita pressão popular e cobertura da mídia, a casa passou por uma restauração recente. O museu voltou a funcionar, com paredes novas, telhado consertado e o acervo salvo do pior. Ainda assim, o tempo que ela ficou abandonada deixou marcas, tanto na estrutura quanto na memória de quem esperava mais. Será que o legado de Dercy vai resistir agora? Ou o descaso pode voltar a apagar tudo? Essa é a casa que fecha nossa lista, uma que quase perdeu a chance de brilhar de novo. E assim a gente termina essa viagem pelas mansões abandonadas das estrelas brasileiras. De Beth Carvalho, que deixou o samba em silêncio, a Mário Gomes, que viu o luxo virar entulho. De Eike Batista, que perdeu um império à beira-mar. A Margarida Bonetti, que vive numa ruína cheia de segredos. De Silvio Santos, que abandonou um palácio sem explicação. A Cafu, que perdeu o lar do Penta para as dívidas. E por fim, Dercy Gonçalves, cuja casa quase virou pó antes de ser salva. Cada uma dessas histórias mostra como a fama e a riqueza podem ser passageiras, e como as casas que elas constroem carregam o peso disso. Qual dessas mansões te marcou mais? Você encararia morar num lugar assim, com toda a história que vem junto, ou prefere ficar bem longe? Conta aqui nos comentários. A gente quer saber o que você acha. Se esse mergulho no luxo, na queda e nos mistérios te prendeu até aqui, deixa o like para ajudar o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai te levar para um lugar ainda mais intrigante. Uma construção que já foi palco de crimes sinistros e que até hoje guarda segredos que ninguém resolveu. Vai ser intenso, então? Não perde. Por hoje é isso. Obrigado por ficar com a gente nessa jornada pelas ruínas das estrelas. Até a próxima.